Olá pessoal, aqui é o Carley. A gente está para mais um vídeo aqui sobre o mercado rodoviário de cargas, né? Antes de mais nada, se inscreva no canal aí para acompanhar esses vídeos, para receber as notificações aí de novos vídeos. Eu estou fazendo nesse momento 2 vídeos por semana, terça e quinta, né? Então vou ver se eu consigo manter essa média aí para falar sempre sobre assuntos aí que estejam na pauta do momento, né? Assista esse vídeo até o final. No final eu vou dar algumas sugestões de pauta, algumas sugestões de melhoria do setor. Fora dessas pautas aí, sem muita possibilidade de implantação prática, né? Algumas coisas que podem ser feitas, que o motorista autônomo pode reivindicar e pode cobrar do governo para melhorar o mercado e a sua categoria, né? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de falar que as pessoas que falam de mim, sobre a minha pessoa, sobre o meu cabelo, sobre a minha roupa, né? Isso não tem nenhum sentido, né? O que vale são as ideias, né? Contraponto sobre as minhas ideias, às vezes você discorda da minha visão sobre o mercado, e isso vale, né? E eu também tenho ciência que eu não sou ninguém, né? A diferença entre mim e essas pessoas que falam, que eu sei que eu não sou ninguém, elas ainda não descobriram isso. Então, a opinião delas sobre alguém, sobre pessoas, ela não faz nenhum sentido, não faz nenhuma diferença. As pessoas não ligam para isso, né? Você acha que você é famoso, né? Então pega aí o último famoso que você conhece, que morreu, e depois de uma semana a pessoa não lembra nem que a pessoa viveu, né? Então imagina eu que não sou ninguém na ordem do dia aí. Eu tenho essa consciência, as pessoas que falam que não tem. Agora, quer falar das ideias? Sim. Essas aí é a única coisa que vale a pena. Falar da minha roupa, do meu cabelo, isso só mostra a sua própria ignorância, né? Mas enfim, esse não é o assunto. Isso é só para as pessoas tomar consciência do que elas devem falar, né? Sobre as pessoas, sobre as ideias. Eu gostaria de começar o vídeo hoje contando uma fábula, né? Até eu escrevi um pouco aqui para mim não me perder no roteiro. Mas é uma fábula bastante interessante. Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com os motoristas de caminhão. É uma fábula num país muito, muito distante, né? Lá chamava não, chamava Brasil Pão, o nome do país, né? Então lá tinha padeiros, né? Os padeiros faziam o pão para as pessoas comerem. Então era a profissão nobre, né? Alimentava as pessoas literalmente, elas levavam o pão de cada dia para casa desses padeiros. Esses padeiros eram um elo importante na cadeia produtiva, eles eram basicamente, né, os que promoviam a sustentação das famílias. Eles produziam o pão, né? Só que esse país, o Brasil Pão, ele tinha uma empresa chamava Petropão, né? E ela era uma empresa estatal e ela vendia farinha. Vendia farinha para fazer pão. Só que a Petropão, como ela era uma empresa estatal, ela vivia numa corda bamba, né? Em épocas de eleição, de crise política, os governantes baixavam o preço da farinha para o pão ficar barato para o povo, e o povo ficava contente, né? Quando passava essa parte, os investidores nacionais ou internacionais, quem comprava as ações da Petropão, ficavam bravos. Aí o governo fazia o quê? Ele aumentava o preço da farinha, então o pão ficava mais caro para atender os investidores. Então, na verdade, o governo sempre estava numa boa e a população e os investidores, que também são população, estão sempre, né, ou pagando mais caro na farinha ou não tendo lucro nas suas aplicações financeiras, né? E o governo sempre dá boa. Então, uma hora na boa com a população, outra hora na boa com os investidores. Ele usava essa balança aí. O que aconteceu na Petropão? Entrou uma galera lá que não era da Petropão, que eram uns ratos. E eles começaram a comer o estoque de trigo, né? Então o estoque foi diminuindo, tinha menos farinha para vender, a compra continuava a mesma, né? Só sumia aqui no meio, que os ratos iam comendo. E eles não fizeram um controle adequado dos ratos. Então, começou a entrar menos dinheiro na Petropão. E ele começou, o governo, então, para atender
essa demanda da compra, a necessidade da compra e atender os investidores, né, por causa das margens de lucro, começou a subir o preço da farinha. E o que acontece? Os padeiros foram repassando esse custo da farinha para o pão. Chegou um momento que não tinha mais como repassar. Né? Não tinha mais como repassar, porque a população não comprava mais. Falou, pô, pão nesse tamanho, aqui nesse preço, eu não consigo pagar. E o padeiro falou, mas eu não consigo fazer, porque o pão representa mais de 50% do custo, a farinha representa mais de 50% do custo do pão. Né? E então, você tem que comprar uma farinha mais barata, mas eu só posso comprar da Petropão. Né? Então, o que acontece? Os padeiros começaram a se juntar e falaram assim, vamos fazer uma greve. Né? Nós não vamos mais fazer pão, porque nós não vamos comprar farinha. E aí todo mundo concordou. Não, realmente, né, não dá mais para trabalhar. Não é uma questão de eu querer ou não, não dá mais para trabalhar. E aí fizeram uma greve e ninguém mais fazia pão. E a população ficou revoltada com os padeiros. Mas padeiros, vocês têm que fazer greve, vocês têm que fazer pão, nós precisamos comprar pão, mas não damos conta de trabalhar. E os padeiros explicaram para a população por que não se fazia mais pão. E a população entendeu. E apoiou os padeiros. Então falou, realmente, vocês estão com razão, o problema está lá na Petropão. Né? Vamos para cima do governo e falar que o problema está na Petropão. E ninguém mais fazia pão e a população começou a ficar irada e juntou com os padeiros e foram exigir. E o governo chamou os padeiros para conversar. Apareceu 150 mil padeiros. Né? Porque um era de uma região, um fazia pão industrial, um fazia pão para áreas nobres, outro fazia para áreas mais pobres. Então, aí o governo falou, dá uma selecionada aí, numa meia dúzia, para a gente poder conversar, porque não tem como colocar tanta gente assim numa mesa. E aí elaboraram uma pauta e entregaram para o governo. Mas os padeiros, como são muito espertos, né, eles colocaram lá, entre as exigências de baixar o preço da farinha e tal, falaram, o pão tem que ser vendido a R$1. Tabelamento do pão, vamos tabelar o pão. É isso aí mesmo, porque nós somos espertos, nós estamos com a faca e o queijo na mão. E o governo cedeu tudo que os padeiros queriam, tudo. E mesmo assim os padeiros começaram a não fazer pão. Por quê? Não sei. Né? Não sei. Os padeiros resolveram, agora nós temos uma força aqui que nós mandamos. E aí a população também, pô, mas vocês ganharam tudo e mesmo assim vocês não estão fazendo pão? Vamos fazer pão, vamos voltar a fazer pão. E começaram a questionar os padeiros. Então o governo ficou muito irado, mandou lá a polícia pão lá e os padeiros voltaram a fazer pão. E aí, como não tinha pão para comprar, a tabela funcionou muito bem, né? A R$1, a população chegava e torcia o nariz. Falou, pô, a R$1 um pãozinho, é R$1, é a tabela do governo, é lei. Né? E aí tudo bem, a população foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas, até que o Reles Mortal falou, eu vou lá no mercado ver se tem farinha para comprar. Foi lá e comprou farinha. Foi no YouTube, viu lá como é que fazia pão e começou a fazer pão em casa. E ensinou para o outro e a população começou a fazer pão em casa e não comprava mais pão no padeiro. E os padeiros ficavam mais irados ainda. Por quê? Porque é a tabela, né? Mas a pessoa não compra, porque ela não precisa. Não, mas ela tem que comprar, porque a tabela é R$1, é lei. E aí os padeiros começaram a exigir que a ANP, a Agência Nacional do Pão, multasse quem não comprasse pão na tabela. E aí a Agência Nacional do Pão começou a multar as pessoas, mas as pessoas falaram, mas eu não quero comprar pão, eu faço aqui o pão. Né? E os padeiros começaram a ter mais dificuldade ainda. Né? Isso aí é só uma fábula, o restante da história a gente ainda vai ver agora nos próximos períodos. Né? Mas não tem nada a ver com os motoristas, não tem nada a ver com o Brasil, com o Petrobras. O negócio é uma fábula. Né? Antigamente, um país muito, muito distante. Né? Eu gostaria só de complementando essa história que eu contei, né? Para fazer um alerta aqui aos nossos queridos líderes dos movimentos. Né? É necessário que vocês voltem às suas bases e entendam realmente o que o motorista precisa. Só que fale para ele, né, ver o que a cadeia inteira necessita para dar o que ele quer. Né? Não é possível você pedir coisas
que não tem sentido e que não consegue se fazer na prática. Você não consegue atender tabelamento, né? Ah, você é contra tabelamento? Não é uma questão de ser contra ou a favor do tabelamento, né? O tabelamento não resolve a situação, ela piora a situação. Veja lá naquela fábula o problema do tabelamento do pão. Na Argentina teve tabelamento de pão, não tem pão para comprar. Entendeu? O mercado é assim, ele acaba dando um jeito. Ele dá um jeito, na verdade, né? Foi feita uma greve, foi feito tabelamento. As empresas deram um jeito. Por um período funcionou, porque não tinha o que fazer, se pagou o tabelamento. Quando se tem o que fazer, o mercado dá um jeito, né? Então, não adianta a gente ficar aqui discutindo coisa. E tem uma frase interessante: quem quer o impossível, somente uma mentira o satisfaz, né? Então não vivam de mentira, atrás de mentira, né? Botem a realidade. Daqui a pouco eu vou passar aqui algumas sugestões bastante viáveis e possíveis, né, para se mexer com ela. Eu estou olhando aqui no meu roteiro para mim não esquecer de nada, né? Bom, as sugestões, né? Essas sugestões são para que os motoristas e o setor de transporte como um todo, ele apresente sugestões viáveis para o governo, que ele possa mexer de imediato para resolver ou para amenizar o problema, né? A primeira sugestão que eu tenho para dar, né, é desobrigar as empresas a pagar o autônomo no cartão, né? Tirar essa obrigação, o governo pode fazer do dia para a noite, né? Os postos de combustível, eles avisam, eles me passaram um estudo que a obrigação de pagamento de frete eletrônico ele gera de 6 a 15 centavos a mais no preço do combustível. Ponto. Ah, não é os 50 que você quer, mas é de 6 a 15, né? E isso aí não tem impacto nenhum no mercado. Não serve para nada esse pagamento eletrônico, a não ser para enriquecer a empresa de cartão. Você paga taxa, a transportadora paga taxa, posto paga taxa, todo mundo paga taxa. Para quê? Para nada. Né? Só para enriquecer a empresa de cartão e, com certeza, pagar os lobbies que elas fizeram lá atrás, né? O segundo, né, desonerar o INSS patronal das empresas na contratação do autônomo. Alguns autônomos falam assim para mim, mas a empresa desconta de mim o INSS Senat, sim, mas ela também tem o INSS para pagar. Ela também tem o INSS, chama INSS patronal, né? Então você paga o seu, de pessoa física, e ela, em cima do seu faturamento, ela precisa pagar. Isso dá mais ou menos uns 4% sobre o valor total do frete. Então se veja o tamanho desse pepino, né? Senat também. Então você paga e a empresa também paga. É pago dobrado, né? Mais que dobrado até. Então desonerar a empresa de pagar e dar para o autônomo a mesma custo para a empresa de uma pessoa física, para ele não ter hoje separação. Hoje você vai lá, as empresas não contratam, né? Porque ela tem uma conta para pagar, como está muito ruim as margens, né? Ele acaba optando por essa pessoa física, pessoa jurídica. Então desonera, isso pode fazer com a canetada, vai ter um impacto de arrecadação? Vai. Faça uma conta então, governo, né? Quer ajudar? Faz a conta, né? Outra coisa, os autônomos são equiparados à pessoa jurídica no Simples, né? O que significa isso? Que quando uma empresa te contrata, ela tem que pagar PIS e COFINS, mas ela pode se creditar do frete pago a você. Quando uma empresa grande é lucro real, é lucro presumido, ela se acredita integralmente do PIS e COFINS. Nas pessoas físicas e nas empresas no Simples, a empresa só consegue se acreditar de 75% desse valor, né? O que aumenta o custo da empresa, então. A dificuldade de se acreditar. Então o governo pode fazer isso também com uma canetada, né? Para dar um equilíbrio na contratação do autônomo, né? Uma coisa que não é mais tão simples, mas é muito possível e não é muito difícil, né? É a questão de formar pool de compra, né? Pool é junção, mas sem as pessoas estarem numa associação, numa cooperativa. Isso é legal também. Mas assim, o que dá para fazer?
O governo federal tem várias bolsas de mercadoria que trabalham principalmente com Conab, né? Eles têm ferramentas tecnológicas fantásticas. A Conab e o governo federal, em termos de compra, tem ferramentas muito seguras e muito funcionais e fáceis de operação. Fácil de você entender. O que seria isso? Fazer um cadastro de autônomos, autônomo considerando o cara que tem o caminhão e que dirige, né? E também pode se abrir para pequenas empresas, o cara que tem 2 caminhões, a pessoa física. Bom, enfim, aí se criaria normas. Não vou entrar nisso. A questão do pool de compra é o seguinte: você precisa comprar pneu. Você vai lá, você tem um cadastro, você se acredita e naquele mês você clica lá, se eu quero comprar 5 pneus nesse tamanho, nessa medida, de preferência nessa marca, bota aí 3 marcas, a primeira preferência é essa, a segunda é essa, ou bota lá o mais barato, né? E eu preciso que esse pneu seja entregue no meu endereço ou no endereço tal, no meu cadastro, né? O governo, com esse cadastro seu, ele pode liberar aquele crédito de 30 mil para você. Em vez de você pegar esse dinheiro, você deixa de crédito lá, né? As empresas vão lá ver, em vez de ela te vender 5 pneus, ela vai lá ver e tem 5 mil pneus, o lote. Ó, o governo está comprando 5 mil pneus, é 5 para o senhor, 5 para fulano, 3 para um para outro. São em 5 estados, 10 estados. A princesa vai fazer o custo. Para Santa Catarina eu vou ter esse preço, para o Mato Grosso eu vou ter esse preço, não tem problema, bota lá. São 5 mil pneus. Em vez de você pagar 2 mil reais, você vai pagar 1.500, 1.400, 1.300, 1.700, não sei, né? Mas aí, isso é possível. E a empresa vai ter a garantia do pagamento, que vai ser pagamento à vista, transferido daquela conta dos 30 mil. Então você começa a baixar o teu custo. Baixar o teu custo de produção. E é isso que você tem que focar, em baixar o custo de produção. É uma outra alternativa. Dá para fazer isso? Dá para fazer através das bolsas de mercadoria, né? Que tem o sistema operacional, a Conab tem as estatais do governo que compram, e todas elas compram, elas têm ferramentas eletrônicas de leilão eletrônico, né? Isso é possível e não é muito difícil tecnicamente. Claro que aí vai ter que fazer avaliação de cadastro, né? Isso aí é uma questão burocrática normal, não é rápido, mas é possível fazer, né? E você, sem participar de uma cooperativa, de uma associação, você pode começar a comprar pneu mais barato, peça, não sei o que, até caminhão. Por que não? Bota numa grande bolsa aí, fala assim, eu quero comprar um caminhão, outro quer um, quando vê, tem 200 caminhões para negociar, você vai ter um preço de grande frutista no teu caminhão, né? E pela concorrência das empresas, o cara fala, eu não vou vender porque eu não... Fala, velho, alguém vai vender, né? Abre para as empresas de fora também, né? Abre para todo mundo. O negócio é preço, é qualidade e preço, né? Qualidade, você vai pedir, vai falar, eu quero um pneu assim, 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 né? Então as empresas vão te dar isso que você está comprando. Outra coisa que a gente concorda e acha viável, possível, é você dar uma certa justiça na questão da compra de combustível. O que acontece hoje? É o principal insumo, né? É o que mais dá representatividade do custo de produção. O que acontece? O autônomo compra do posto na rodovia, né? A grande transportadora compra direto da Petrobras. A diferença do preço, eu não sei quanto que é, 15%, 20%, talvez seja, talvez até mais ou menos, eu não sei, não importa, né? Faça esse estudo de quanto que é, vamos dizer que é 20% a diferença, né? E esse subsídio pode ser dado no cartão Petrobras. O governo vai lançar esse cartão Petrobras aí, que nem ele não sabe para que serve. Vai botar o preço. Isso não funciona. Mas, enfim, pode-se usar essa ideia do cartão, né? Do cartão Petrobras. E o cadastrado lá, o autônomo que está cadastrado lá no governo, naquela pool de compra, no cadastro dele, ele vai ter inserção de nota. Então ele gastou, um exemplo, eu estou dando um exemplo só, ele gastou 5 mil litros mês passado. Então fechou a contabilidade dele, não é que ele vai mandar, não. Isso é nota eletrônica, a nota tem que ir direto para o governo, para o banco de dados dele lá, e ele já vai gastar. Seu José, seu José gastou 5 mil litros mês passado, né? E aí o governo dá um crédito no cartão de 20% em combustível.
5 mil litros, 20% vai dar 1.000 litros. Então ele acredita no cartão, automaticamente, 1.000 litros para você fazer esse mês. Esse mês você gastou de novo 5 mil litros, mês que vem mais 1.000, né? Para corrigir a distorção da compra. E você que vai continuar comprando no posto de beira de estrada, né? Claro que daí a questão do cartão, da bandeira do cartão, as outras empresas podem fazer também, né? Estou só falando que o governo já tem esse cartão aí, né? E você acredita 1.000 litros, então você vai escolher um posto aí e vai comprar 1.000 litros, 500 litros e vai gastando do cartão lá de crédito de combustível. É uma ideia, né? Para você melhorar o custo, porque você tem que trabalhar no custo. Não adianta você querer trabalhar no mercado, na sua renda, na sua renda. A renda quem determina é o mercado. Você precisa trabalhar, como fala do produtor, da porteira para dentro. Onde você pode mexer, aonde você vai ajudar as empresas a ter um custo menor para te contratar, e com isso ela vai conseguir pagar melhor o frete. Não acho que ela não repassa, ela repassa. Porque a concorrência é muito grande. Se uma não repassa, a outra repassa, vocês vão na outra, né? Vão carregar para outra. É isso. O Mercado Livre é você ter opções. Não é você querer direcionar para um ou para outro. É você ter opções para você poder decidir o que você quer, né? E quem vai trabalhar no custo? A gente não acredita que vai conseguir salvar todos os motoristas. Quem não se adequar com custos, não vai ficar no mercado, né? Isso é muito claro e nítido. E eu gostaria agora, para finalizar, eu gostaria de mandar um recado para os embarcadores e para os produtores rurais. Estão fazendo aí cara de paisagem. Cara de paisagem com o setor do transporte rodoviário. Meu amigo, estou chamando todo mundo para se conversar. Vamos sentar para conversar todos para achar uma solução para o transportador. Seja ele grande ou pequeno, está todo mundo no mesmo barco, né? Vamos achar uma solução em conjunto. Porque senão o que vai acontecer? Você está fazendo cara de paisagem achando que dá contigo, né? Aí a gente quebra. Nós quebramos aí. Quebra 500 mil caminhões reduzido. Ah, o grande não quebra. Ah, o grande leva paulada tanto quanto o pequeno. E às vezes multiplicado pela quantidade de caminhão que ele tem, quando baixou do custo de produção. Vocês sabem disso. O cara que tomou R$ 1, um saco de soja de prejuízo por hectare, tem 1.000 hectares, toma 1.000 sacos. Quem tem 10 mil, toma 10 mil sacos. Entendeu? Pode até ser 5 mil sacos, mas prejuízo é prejuízo, né? Então, sentem, nos ajudem, vamos discutir Lei Candir, vamos discutir crédito ICMS, vamos discutir todas essas questões, porque o crédito ICMS, o ICMS também interfere no preço do diesel que você usa lá, né? Porque quando faltar 500 mil caminhão, quando for reduzido 500 mil caminhão, esse frete que você está achando a tabela cara, ele vai subir mais uns 30%. E aí, será que vai adiantar nós falar assim, se você não consegue vender soja a R$ 40, se você não consegue sobreviver na atividade, saia da atividade, vá dirigir caminhão. Será que adianta nós falar isso, como foi falado? Se você não aguenta, saia. Será que é assim que faz? A gente sabe que os produtores são os primeiros a gritar e que o governo adula, securitiza dívida, sabe, dá a Lei Candir aí para isentar de impostos da mercadoria para exportação, né? Vamos sentar para conversar, porque depois, quando faltar caminhão e a soja em Sorriso para R$ 40, né, aí tá tarde para o outro lado, porque a gente já quebrou. Só que aí tá tarde para o outro lado. Para o outro lado, não, vamos conversar, não vai ter mais caminhão para conversar, né? Então, esse é o momento. Esse é o momento que o transportador está num momento difícil, o governo está num momento extremamente complicado, né? E os embarcadores só repassam um custo, mas o produtor rural está num momento tranquilo. A gente não acha isso ruim, isso é bom. Para vocês aumentar mais a produção, a produtividade, investir, ter mais produto. Só que vocês precisam olhar esse lado aqui. Eu não digo que vocês têm que ceder coisas, mas ajudem com ideias, né? Nos dê alternativas, vocês têm experiência. A gente está chamando para uma grande conversa. Não é para botar ninguém contra a parede, mas é para conversar e resolver os problemas, né? Então, esse é o apelo que eu faço a todos do segmento, né?
E dizer novamente, não se iluda, esse negócio de, não vamos abastecer o imposto da Petrobras, da BR. Isso não adianta nada. Todos os postos compram combustível da Petrobras. Os que têm bandeira BR, você só está prejudicando o dono do posto. Porque a BR, a Petrobras vai vender o seu diesel que você não está abastecendo no Petrobras, vai vender para o Ipiranga, para o Shell, para o Bandeira Branca. Né? Então não se iluda, não faça esse tipo de coisa. Isso aí não tem nenhum sentido prático. Né? Você só vai prejudicar o dono do posto, o frentista, que daqui a pouco perde o emprego. Né? Somos todos trabalhadores, não faça coisas sem sentido. Né? Vou falar de novo. Quem quer o impossível, somente uma mentira o satisfaz. Não queira o impossível, para não precisar acreditar em mentiras. Dá para sentar, dá para conversar e dá para achar soluções. Eu passei algumas sugestões, tem mais, vocês têm mais ideias. Né? Vamos sentar, vamos conversar e vamos arrumar esse negócio aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.